Senhoras e senhores, hoje nos reunimos para discutir um assunto de extrema importância para a nossa cidade, o pedido de impeachment do prefeito municipal. Um pedido que, respeitosamente, ao meu ver, não apenas carece de fundamento legal, mas também revela uma série de falhas na compreensão da legislação por parte do proponente. Inicialmente, é fundamental lembrar que o impeachment é um instrumento constitucional que visa proteger a administração pública de abusos e ilegalidades. Contudo, esse mecanismo deve ser utilizado com responsabilidade e embasamento jurídico sólido. O Decreto-Lei 201 de 67, que regula a matéria, estabelece claramente as condições que justificam a abertura de um processo de impeachment. Para que um pedido seja aceito, é necessário que haja provas concretas de infração político-administrativa, o que neste caso não se verifica. Aqui, um detalhe preliminar. O Poder Legislativo não aprecia crimes de responsabilidade. Esta afeta exclusivamente ao Poder Judiciário, como podemos ver aqui no telão. E por que esse detalhe, ainda nessa fase preliminar? Simples, porque na petição inicial encaminhada pelo vereador denunciante não se viu qualquer indicação da suposta violação praticada pelo seu prefeito municipal, até porque é impossível indicar algo que não existiu. Adianto. Retomada a abordagem inicial sobre o processo de impedimento, no caso, o vereador que propôs esse pedido parece ter não visto os princípios básicos da legalidade e da moralidade que regem a administração pública, ao invés de buscar soluções para os problemas da nossa cidade. Optou por um caminho que não visa buscar balizas legais no seu pedido. Estranho notar que aquilo que o próprio vereador proponente solicita, ou seja, a observância das regras postas, seja de ordem municipal, estadual e federal, foram esquecidas quando do encaminhamento deste pedido. Não estamos aqui para ditar as regras a quaisquer vereadores. Entretanto, num simples passar de olhos, poderíamos constatar o que estamos diante de um vazio jurídico. Agora, em apertado resumo, procuraremos esclarecer esses pontos. Todavia, pertinente esclarecer que, neste momento, estamos a debater acerca do recebimento da denúncia, o que nos leva a perquirir sobre a forma da propositura, antes de entrar no seu mérito, ao que ficaria relegado a um exame futuro. Nesta senda, em síntese, temos a seguinte denúncia, também no telão. Ou seja, entende o denunciante que não há o sei o que, vez que ele não indica se o que foi supostamente acometido pelo senhor prefeito municipal trata-se de um crime de responsabilidade ou infração político-administrativa. Essa expressão que usei, não sei o que, se refere a uma grave falta formal no pedido efetuado pelo denunciante, até porque não posso eu querer entender o que o denunciante quis dizer se ele mesmo não o disse. E nesse ponto específico me refiro a qual imposição legal especificada no Decreto-Lei 201 de 67 teria sido transgredido pelo senhor prefeito municipal. Há jurisprudência nesse sentido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vejamos no telão. Não há menção de qualquer dispositivo da norma citada, tão somente da Lei Orgânica do município de Itapema. Mas, como é serviço por todos, o regramento para o processamento do pedido de impedimento é dado pela norma federal representada pelo Decreto-Lei 201 de 67. Esta, portanto, a norma basilar que deve ser observada por nós parlamentares neste momento. Este, em primeiro lugar, temos a necessidade de analisar o recebimento da denúncia, cuja primeira análise deve ser feita pela admissibilidade ou não desta. E, nesse momento, dois requisitos devem ser analisados: a legitimidade do proponente e ainda a presença de requisitos mínimos que sustentem o pedido, que redundam em sua admissibilidade. Sobre a legitimidade, não há muito a ser analisado, vez que o vereador proponente é parte legítima para a feitura do pedido, conforme preconiza o artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. Passemos então a analisar a admissibilidade. A teor da denúncia, em que pese sua evidente falta de clareza, vez que não indica o artigo da lei supostamente transgredido, nos leva a analisar o disposto do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe na imagem no telão. Artigo 27. Em caso de relevância e urgência, o prefeito poderá adotar medidas provisórias com força de lei, submetê-las de imediato à Câmara Municipal, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Senhoras e senhores vereadores, para ceifar com qualquer continuidade este processo, ressaltamos: o artigo 27 da Lei Orgânica é inconstitucional. Aliás, vou além. A parte que dispõe sobre medida provisória há de ser modificada com urgência, vez que destoa flagrantemente das disposições constitucionais, seja a Constituição Federal e, por simetria, a Constituição Estadual, verdadeiro parâmetro de aferição de constitucionalidade da legislação municipal. É porque é inconstitucional. O porquê no ano de 2001, através da emenda constitucional número 32, as disposições acerca da adoção da medida provisória foram extremamente modificadas,
a partir de agora, mostro no telão as modificações com base na Constituição Federal e que estão igualmente modificadas na Constituição Estadual de 89. Veja que o texto revogado era igual ao texto da Lei Orgânica, que é o que está na imagem. Contudo, como já foi dito e mostrado no ano de 2001, o texto atualizado é este. Sendo assim, o pedido de impedimento tem como fundamento um artigo da Lei Orgânica que é inconstitucional, pois não guarda sintonia com a Constituição da República e por simetria com a Constituição Estadual, como já dito. Ou seja, como admitir um processamento de impeachment com base em algo constitucional? Esse pedido não se sustenta. Ademais disso, o processamento das MPs, de igual modo a sua formação, também está equivocado. Explicamos mais uma vez. Ainda de acordo com a Emenda Constitucional 32, as MPs não tramitam no recesso parlamentar, tendo sua vigência por efeito de análise somente com a retomada do período legislativo pela Câmara Municipal, neste caso. Ou seja, para efeito normativo, ela tem validade desde sua adição, contudo, para sua análise pelo Legislativo, apenas depois do recesso. Retomamos o artigo 27 da Lei Orgânica, que vai para o telão. Ali podemos observar que a Câmara, estando em recesso, deve ser convocada. Contudo, vejamos o disposto da Constituição de 88, que é a próxima imagem. Podemos observar que, anteriormente, a tramitação se dava conforme consta na Lei Orgânica Municipal, contudo, isso foi modificado, não havendo necessidade de convocação da Câmara Municipal no recesso, visto que o prazo está suspenso. Só por esses motivos, creio que já está visível que o pedido do denunciante se mostra totalmente descabido, visto que lastreado em normas flagrantemente constitucionais. Contudo, isso não para por aí. Vejamos mais um detalhe. Talvez o núcleo da denúncia reside no fato do não encaminhamento imediato da MP ao Poder Legislativo, algo que persiste na norma constitucional. Entretanto, já é posicionamento do STF sobre este ponto em específico, isto é, quando a Câmara é cientificada da MP, que seria submissão imediata ao Poder Legislativo. Vejamos. A edição de medida provisória gera dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é de ordem normativa. Eis que a medida provisória, que possui vigência e eficácia imediatas, inova em caráter inaugural a ordem jurídica. O segundo efeito é de natureza ritual. Eis que a publicação da medida provisória atua como verdadeira provocatio ad gento, estimulando o Congresso Nacional a instaurar o adequado procedimento de conversão em lei. Ação de Direito Constitucional 293, de 16/4/1993, é o que está no telão. Nesta vertente, temos que, a partir do momento em que a MP foi publicada no DOM, estamos diante da provocação necessária para o Poder Legislativo dar o encaminhamento de sua apreciação. Esse é o denominado conhecimento imediato que se tem de dar ao Poder Legislativo. É o que temos no caso da denúncia do vereador. Isto é, o prefeito publicou no Diário Oficial dos Municípios. Portanto, não há nenhuma transgressão por parte do alcaide no cumprimento de sua obrigação legal. E isso é reconhecido pelo denunciante no próprio texto da denúncia, através dessa imagem. Deste modo, não há que falar em crime, algo que nem deveria tramitar aqui no Poder Legislativo, muito menos em infração política administrativa, isso sim, sujeito a um julgamento pelo Poder Legislativo, se assim fosse. Como disse inicialmente, estamos diante de um nada jurídico, que só enfraquece a imagem do Poder Legislativo e do próprio Instituto do Impeachment. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade dos agentes públicos deve ser pautada pela legalidade e pela transparência. O pedido de impeachment deve ser um ato de seriedade e não de ferramenta de ataque político. A doutrina também nos ensina que o uso do impeachment como instrumento de pressão política é uma prática que deve ser rechaçada, pois desvirtua sua verdadeira finalidade. Neste contexto, faço um apelo a todos os colegas vereadores. Vamos unir forças em defesa da legalidade e da ética na política. Não podemos permitir que pedidos infundados e desprovidos de substância legal prevaleçam. Precisamos focar em propostas que realmente tragam benefício à nossa população, em vez de nos perdermos em disputas que servem apenas para criar divisão. Desta maneira, e pelas razões aqui expostas, até teria outras para acrescentar, senhora presidente, mas não quero alongar. Senhora presidente, demais e disse, meu voto é pelo reconhecimento da legitimidade do vereador proponente, contudo, pela inadmissibilidade da denúncia. Concluo reafirmando meu compromisso com a verdade e a justiça. Vamos trabalhar juntos por uma cidade melhor, pautados sempre na legalidade e no respeito ao vereador. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores vereadores.